rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, 1h em ponto, famoso 13 horas, segunda-feira, 22 de maio de 2017, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome a Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. Ao meu lado estão hoje Jade Menes, Caio Portela e Bruno Oliveira. E hoje no Timão Universitário, confere a nossa escalada, vem com as manchetes do Corinthians, né, no tradicional Timão na mídia, a opinião dos amigos jornalistas sobre a vitória, a boa vitória do Corinthians fora de casa, 1-0 sobre vitória sobre vitória, né? Triunfo sobre vitória. O Provão com a nossa análise sobre a atuação dos jogadores. Será que o Corinthians foi bem? Ou foi só um resultado que achou? Como foi o desempenho, o merecimento? Também temos notícias dos outros esportes do Corinthians. Enfim, nos Corinthians de hoje, homenagem ao Ricardinho, né? Nos Corinthians que chega gravado com David Shampoo. Vamos direto, sem muitas delongas. Solta pra nós aí o Timão na mídia. Com quem? Com Jade Furacão. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Agora São Paulo. Timão mantém fama de visitante, indigesto e bate o Vitória. Meu Timão. Corinthians chega a 15 jogos de vencibilidade. O último revés foi ainda na primeira fase do Paulista. O All Sports. Melhor visitante do país. Corinthians tem estratégia para brigar por título. ESPN.com. Jô festeja a média de gol por jogo e ressalta a postura do Corinthians. Globo Esporte. Carille explica a mudança no Corinthians e exalta Marquinhos Gabriel. Vamos recuperá-lo. Lance. Balbuena vira dúvida para os próximos jogos do Timão. Exame será na terça. Terra Esportes. Corinthians prepara novidades para Goiânia. Pablo de volta e Cleison apto. Gazeta Esportiva. Carille minimiza melhor rendimento do seu time como visitante. Bom, essas foram as principais manchetes, né? Enfim, em relação à zaga, preocupa que Pablo não jogou machucado e Balbuena saiu machucado. Ontem o Corinthians acabou o jogo com os únicos dois zagueiros que tem à disposição do elenco, né? Pedro Henrique e Léo Santos da base. Agora, o departamento médico do Corinthians acredita que o Pablo terá condições de jogo para domingo em Goiânia. Se ele não tiver, o Corinthians não tem dois jogadores para escalar. Aliás, iria sem reserva pro banco, né? Enfim, já que Balbuena certamente para esse jogo não terá condições. O que mostra que não foi um acerto, né? Tem emprestado no Delamore, né? O Delamore no começo do ano, que foi o campeão da Taça São Paulo, fez uma boa Taça São Paulo. Enfim, Wilson continua machucado. Wilson, que também, quando tá inteiro, não acrescenta grande coisa. Quando está com o problema, fez uma vitória, a torcida já se empolga, vai disputar o título. O Corinthians não tem substituto para os titulares. Quando não joga o Fagner, que vai para a seleção, o Rodriguinho, as reservas são muito inferiores. E agora na zaga, tá vendo? O Corinthians joga na conta do chá qualquer desfalque. Pra sorte do Corinthians, não tem jogo no meio de semana agora, né? Tem uma semana para preparar o time. E é possível que o Pablo, que o Corinthians ainda não acertou a compra dos seus direitos, né? Junto ao time da França, que o Pablo volte no jogo. Cleison, condições físicas tem, né? Estreou na primeira rodada, jogou, fez 2 gols pela Ponte Preta, vai estar apto com certeza. A questão mesmo é documental. E relação sobre o Marquinhos Gabriel, né? Que foi muito exaltado, né? Inclusive a minha coluna hoje no Jornal Agora São Paulo foi sobre Marquinhos Gabriel, o ex-morto muito louco. É justamente isso, né? Que o Carille não desistiu do Marquinhos, né? O Guilherme já foi embora, o Marlon já foi embora, o Giovanni Augusto mora no DM. Do quarteto trágico sobrou o Marquinhos Gabriel. Ele mentiu na entrevista ontem, Fábio Carille, disse que foi muito bem no Beira-Rio, bem no São Paulo. Não foi não, foi muito mal nos dois jogos. Perdeu pênalti, inclusive, em São Paulo, enfim. Só que ontem realmente ele mudou o jogo. A jogada do gol foi toda ele construiu, desde o desarme na defesa, construiu a jogada inteira, deu no Jadson, buscou e depois teve uma chance de gol, deu bola pro Gabriel fazer gol. Enfim, a gente vai fazer no Provão a atuação individual, mas foi uma atuação que chamou muita atenção, não é isso, Caio? Você queria falar alguma coisa? Eu ia chamar a atenção pelo lance, pelo passe que ele deu pro Gabriel, só que o Gabriel chutou em cima do goleiro. É isso, enfim. Qual é o seu destaque das manchetes? Meu destaque é... Bruno Oliveira. Meu destaque é a tática, né, que o Carille, a estratégia que o Carille adotou, que é se manter
entre os primeiros colocados, né? Até tentar se manter até as 10 últimas rodadas do campeonato, para aí sim tentar alguma coisa melhor, um título, ver o que o Corinthians vai sonhar. E eu acho que é a tática certa mesmo, porque com o elenco que o Corinthians tem reduzido, ele tem que pensar assim mesmo, se manter lá em cima, e quando for no final, vamos ver pelo que o Corinthians realmente vai brigar, né? Se é pelo título, pela classificação na Libertadores. É isso aí. Jade, seu destaque das manchetes. Meu destaque é o Marquinhos Gabriel também, que na hora que ele foi entrar eu até questionei por conta do que ele vinha apresentando, não apresentando na verdade, mas me surpreendeu bastante o tempo que ele estava em campo. Acho que ele rendeu muito bem, mais do que eu esperava até. É isso, Normalmente a gente ouve a opinião dos nossos colegas jornalistas, mas eu vou ouvir primeiro o nosso gol, o gol dele, Jô. Quem narrou o jogo foi o nosso Carlos Eugênio, o nosso narrador Cota, que faz jogo comigo só porque o Corinthians é preto e branco. Um grande abraço pro Carlos Eugênio. Tava no comentário do domingo, Sala Vargas, César Martins e o Ginaldo estavam na transmissão. A edição do gol é do nosso chileno Jorge Dias. Vamos ouvir o gol de Jô. Aliás, foi um belo gol. Jô, qualquer outro atacante, qualquer não, mas muito atacante entraria em impedimento ou daria um bicão. Eu não sei se ele mirou ali no meio das canetas do goleiro, mas teve tranquilidade, enfim. Jô, belo gol. Não é um gol tão simples de fazer, assim. Ainda mais ele que é canhoto, né? Não foi com perna cruzada, se foi do lado dele. Tinha pouco. Se ele chuta no alto a meia altura, o goleiro provavelmente pegasse, né? E foi a única chance que o Jô teve na partida, né? Não é que ele teve 2, 3 chances pra matar o jogo. Ele teve uma chance que ele criou, né? Que ele cortou pra esquerda e chutou no meio das pernas do zagueiro. Ele inventou aquela chance. Isso, ele mesmo criou a chance. Não foi uma bola oferecida como do gol, né? Isso, exatamente. E um lance depois que o Romero se atrapalhou com a bola, coitado, cruzou errado. O Rodriguinho teve a chance de fazer o gol e carimbou a zaga. Foi a única chance do Corinthians no primeiro tempo inteiro. Exatamente. Por incrível que pareça, o Romero manteve a calma nesse momento, né? Que ele dominou. Quem ficou nervoso fui eu assistindo. Ele dominou a bola e falei, meu Deus, acho que tá na arquibancada. Mas ele dominou, tocou pro meio da área, tentou fazer alguma coisa ali mais tranquilamente, mas infelizmente não deu certo, né? E sobre o gol do Jô, acho que a experiência dele conta muito também, né, Vitor? Tem andado sóbrio o Jô, né? Que conta mais ainda que a experiência. Dentro de campo também, fora. Só falando fora de campo. Não entendi a sua analogia. Mas vamos ouvir então o gol de Jô. Tocou na frente para Marquinhos Gabriel. Ele tem espaço, o Jô pelo lado esquerdo. Recebeu para a equipe do Corinthians. Bateu, é gol! Gol! Marcou para o Corinthians num passe dele. Eu tenho que dar o crédito. Marquinhos Gabriel encontrou o Jô, que se posicionou bem pelo lado esquerdo. Recebeu Marquinhos Gabriel. Ele olhou, deu aquela olhadinha, deu a bola em profundidade para Jô. Jô tinha condições. Recebeu na perna esquerda, que é a boa, do jeito que ele gosta. Colocou a bola no fundo do gol do Fernando Miguel. O Corinthians marca 1 para o Corinthians. Jô. 0 para a equipe do Vitória, César Martins. E o Marquinhos Gabriel veio desde lá da zaga com a bola, trouxe, tabelou com o Jadson e aí deu linda assistência para o Jô, que aí cara a cara com o Fernando Miguel fuzilou o goleiro do Vitória, faz seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. E agora o time do povo tem o Vitória não tem nada, Carlão. Esse foi a narração do Corinthians, o gol de Jô no segundo tempo, aos 30 minutos, 4 minutos após a entrada dele, o morto muito louco, Marquinhos Gabriel. Vamos ver depois, então a gente fala um pouco sobre o Carille, né? Vamos ver o que ele disse depois do jogo e a gente comenta já a entrevista coletiva de Fábio Carille. Mostrou ali equilíbrio, assim, depois do jogo. O que me chama atenção, ouvinte, presta atenção, assim, quando foi campeão paulista ele não surtou, né? E também quando começou tomando pau também não surtou. O Fábio Carille tem mantido um certo equilíbrio na boa e na ruim, o que faz ele muito diferente, por exemplo, de um técnico do rival, por exemplo, que tá sempre... Que não bate na mesa, né? Enfim, não dá chilique, enfim. O que é bom pra carreira dele, eu acredito, e é bom pra quem ouve também. Ninguém é obrigado a aguentar chilique e destempero de ninguém. Vamos ouvir então Fábio Carille. Surpreendido, não esperava que o Vitória dentro da sua casa fosse marcar meio campo, né? Com isso tivemos muitas dificuldades para jogar.
Mesmo ali na beira do campo, tentando fazer com que a equipe ficasse mais ofensiva, a gente teve dificuldade, criou muito pouco. O segundo tempo, o Vitória veio mais para cima, a gente manteve a ideia mesmo de ficar com 2 meias, um do lado que é o Jadson e outro por dentro, o Rodriguinho. E a substituição do Marquinhos foi para deixar a equipe mais ofensiva mesmo. Essa era a ideia e graças a Deus funcionou. Os jogadores que foram criticados muito ano passado e ainda esse ano, eu sempre deixei claro que se eles quiserem e com o nosso trabalho a gente vamos recuperá-los todos. Marquinhos jogou muito bem em Porto Alegre contra o Inter, empatando 1-1. 4 chances de gols claras que nós tivemos foi com a participação dele. Entrou muito bem no jogo de casa, criamos chances para matar o Inter em casa, né? É um jogador de muita qualidade e que a gente espera muito. Está trabalhando forte, está querendo e aos poucos vai buscando seu espaço. Coisas grandes. Nós vamos buscar coisas grandes. Nós vamos brigar pela parte de cima, vamos brigar por vaga na Libertadores. A ideia que eu estou passando para os jogadores é chegar embolado até as últimas 10 rodadas, chegar junto lá em cima para a gente depois medir forças, né? Mas a gente vai continuar do nosso jeito. Não vou ficar projetando muito, e sim, a partir de terça-feira, Atlético Goianiense em Goiás. Bom, segunda-feira, né? Esse é um programa de família. Eu não vou comentar o que são coisas grandes, que ele Atlético coisas grandes. Enfim, respeito o que todo mundo pensa. Agora, o Corinthians, não sei o limite do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não tem time para disputar o Campeonato Brasileiro quando o assunto é título. Eu acho que o elenco do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético são melhores. Aí o Corinthians poderá dizer, bom, mas o Corinthians está à frente do Galo e do Palmeiras e está com a mesma pontuação do Flamengo, tem um saldo melhor, porque pegou o Lanterna Atlético Goianiense, é verdade. O Palmeiras tem mais elenco, mas o time reserva decepcionou em Chapecó. O Flamengo empatou em casa com o Galo. Enfim, não há nesse campeonato um Bayern de Munique que vai ser campeão no primeiro turno. Não há Juventus que vai ser hexacampeã. Agora, o problema do Corinthians é que, como é de 38 rodadas, o Corinthians tem 2 coisas para se preocupar. O Corinthians não tem banco. Qualquer jogador que sai é um martírio. E o Corinthians não sabe jogar no ataque, atacando o adversário, como terá que fazer em Itaquera. O primeiro jogo já empatou com a Chapecoense. E você não consegue ser campeão perdendo muito pontos em casa. O Corinthians vai ter que aprender a atacar. Perdeu ponto no Paulista com times mais fracos, como o Red Bull, por exemplo. Vai ter muita dificuldade quando jogar em casa. Enfim, vamos fazer o nosso provão? Vamos para o nosso provão. Enfim, o programa ao vivo é assim, eu fui lá dar um beijo, um abraço apertado no pai, filho, Rivaldo Filho, e voltei aqui correndo. Você que está assistindo no youtube.com/blog do Vitão, verá, né, o reprise, já que você não está assistindo, você que está só ouvindo e verá, você verá. Não, esse abraço que foi gravado, foi um momento íntimo nosso aqui, eu, Marcos e Felipe, em homenagem àquela coisa que o Felipe tá falando. Mas vamos voltar ao programa, enquanto eu tô enrolando aqui pra achar. Cadê meus amigos do provão? Tá no verso, acho. Achei. Demorou, mas eu achei. Vamos lá. Cássio. Bom, era fácil fazer o Cássio, né? O Cássio foi goleiro. Sinceramente, eu não tô lembrando aqui de uma defesa que o Cássio tenha feito. Difícil, né? No primeiro tempo teve um chute muito longe que ele deu uma queimada de roupa, mas não tinha ninguém nem perto no rebote. Eu tenho até dúvida se ele espalmou, se ele queimou roupa, se ele aproveitou que não tinha ninguém para dar 2 lances, então não vou comentar. Uma atuação segura, enfim, não comprometeu, também não teve nenhuma coisa, não teve por que trabalhar, né? As 2, 3 chances que o Vitória teve claras de gol, o Vitória não concluiu, né? Deu um passe a mais, demorou. Quem tirou foi a zaga. O Cássio não precisou trabalhar, então eu vou dar um 7 pra ele. Nota 6,5 pro Cássio. Foi bem, manteve uma regularidade, foi bem tranquilo e seguro nos lances que foi exigido, né? Apesar de ter sido exigido em 1 ou 2 lances. É o que vocês falaram, Cássio não teve tanto perigo no jogo, nota 7 pra ele. Cássio, 6,5. Enfim, Fagner, o nosso Fagner, seleção brasileira, teve uma atuação, não lembro dele atacando, mas também o Vitória criou pouco por ali. Aliás, o Vitória é fraco completo, né?
com os desfalques dos grandes Chiesa e André Lima, os atacantes que jogaram lá, o tal de Rafaelson, outro. O destaque do Vitória ontem foi o Paulinho, né? Que passou também, pelo Santos. Piracicaba, deu um trabalhinho, uma correria ali pela direita, mas fraco, também fraco. Enfim, Fagner não teve trabalho, mas não brilhou. Enfim, não tomou cartão, que é uma coisa rara. Então vou dar 6 pro Fagner. 6,5 pro Fagner também. O lado dele não foi tão exigido, 6,5 pro Fagner. 7 pro Fagner. Vamos lá de Balbuena. Balbuena que saiu machucado no final do jogo, mas até então vinha fazendo uma grande partida. Todo mundo fala, eu sou um deles, que ele melhorou de produção em relação ao ano passado com a presença do Pablo, mas também melhorou de produção sem Cristóvão e sem Osvaldo, time mais protegido, né? E ontem ele jogou muito bem, fez o desarme, né? O Xavier tinha grande chance de fazer o gol, ele não deixou nem concluir, foi muito bem na partida. Coloquei ele até na seleção da rodada, acho que fez uma grande atuação. Nota 7 pro Balbuena. Nota 7 pro Balbuena também. Apesar dele surpreendeu, porque todo mundo achando que era por conta do Pablo, que ele fazia boas partidas, e ontem ele jogou ao lado de Pedro Henrique e jogou bem. Demonstrando mais segurança mais uma vez, Balbuena 7,5. Jade? Balbuena 6,5. Bom, Pedro Henrique, Léo Santos entrou. Não teve jogo pouco tempo, mas era o suficiente. Ele, quando fez o gol, Vitória veio pra cima, foi testado e não comprometeu. O Léo Santos que fez um gol, né? Jogou pouco tempo no Majestoso contra a Ponte no 1-1 durante o campeonato. Foi dele o gol de empate. Quer dizer, não brilhou, mas não teve tempo pra muita coisa, mas não comprometeu. Que um garoto entrando na base num jogo desse ali fora de casa já é algo importante. Enfim, 6,5 pro Léo Santos, vai. Nota 6 pro Léo Santos. Ele foi regular, manteve a zaga protegida ali. Nota 6. 6,5 pro Léo Santos também. Eu acho que com esse elenco, acho que mais jogadores da base vão entrar no elenco também. 6,5 também pra ele. Então vamos lá. Guilherme Arana. Guilherme Arana uma hora deixou a bola sair sozinho. Guilherme Arana não estava bem na partida ontem, não. Na marcação não comprometeu, até porque o Vitória é muito fraco no ataque, mas como disse o Bruno, o Paulinho foi o melhorzinho do Vitória ali, que caindo pro seu setor. Enfim, não comprometeu, mas já vi partidas muito melhores do Arana nesta temporada. 5 pro Arana. 5,5 pro Arana. O Arana nota 6. Foi um pouco apagado nesse jogo. Também achei 6 pro Arana. Gabriel começou muito bem a parte dele que a marcação do Vitória não criou, também porque a posição dele foi bem. Depois que o Maicon saiu, entrou o Marquinhos Gabriel. Ele foi mais exigido na marcação ainda, porque teve menos gente para dividir com ele a função, ele manteve ali o poder de marcação. E no finalzinho de jogo, ali, o último ataque ali, quase ele teve a chance de 2-0 no pé, passe do Marquinhos Gabriel. O Gabriel apareceu à direita ali, chutou rasteiro bem. O goleiro fez uma grande defesa com o pé, quase o Gabriel fez o 2-0 ali no apagar da luz. No ocaso, bonito o negócio do ocaso, né? Enfim, Gabriel, uma boa atuação. 7 pro Gabriel. 7,5 pro Gabriel, jogou bem. Eu não me lembro se ele tomou cartão ontem, eu acho que não. Não, acho que foi o Marquinhos que tomou amarelo. Isso, o Gabriel não tomou cartão, já é uma evolução. 7,5, desarmou muito bem ontem. E muito da segurança que a zaga tem passa por ele também, né? Por ele fazer essa parte de marcação muito bem ali no meio de campo, facilita muito para os zagueiros. Gabriel 7,5 também, acho que foi um dos melhores da partida, e na maioria das bolas que ele disputou ele ganhou todas. Gabriel 6,5. Bom, Maicon. O Maicon vinha fazer uma partida bem ok ali. Como nós estamos falando bem, porque estamos falando da defesa, né? Com isso não criou nada no primeiro tempo. Ele se empolgou uma hora lá que deu uma caneta, quis dar 2, perdeu a bola, mas vinha fazer uma boa partida. E a chance, a Vera de gol do Corinthians, teve uma do jogo do primeiro tempo e a dele, que ele apareceu na área. A transmissão da TV Globo até flagrou o repórter, esqueci o nome do repórter, peço desculpa, flagrou o cara, ele reclamando: Michael, você tem que entrar na área. E o Michael entrou na área e chutou uma bola ali, raspando ao gol de Fernando Miguel. Foi o primeiro da torcida ali no jogo. E aí saiu pra entrada do Marquinhos Gabriel. Foi uma alteração muito mais tática do que técnica. Mas o fato é que depois da saída dele, o time criou as principais chances de gol. Uma atuação... Assim, o Michael fez um ótimo início de ano, deu uma caída, voltou melhor, mas precisa... Não sei se... Não tá com o sapato alto, mas também não tá no chão. Precisa baixar um pouquinho a bola, senão ia fazer mal pro Michael. Nota 6 pro Michael. Nota 6,5 pro Michael. Foi bem regular, não fez nada demais, assim, muito... Foi bem regular, manteve ali o meio campo junto com o Gabriel protegido e é isso.
Michael nota 6 também. E é o que você falou, ele tem que se encontrar, né? Já faz uma sequência que ele não vai tão bem. Mas é isso, esperar ele melhorar. Eu não achei que o Michael foi bem ontem, no jogo de ontem, por isso 5,5. Jadson não vinha fazendo uma partida daquelas, né? Enfim, o primeiro tempo do Corinthians foi muito fraco, até porque Rodriguinho e Jadson não conseguiram criar nada. Até porque o Corinthians não criou nada, né? Quando ninguém não cria nada, você pensa em quem? Jadson e Rodriguinho. No segundo tempo, o Jadson... Depois vocês têm aí no YouTube, tem nos sites, tem na TV, onde vocês quiserem, vocês acham o gol de ontem. Quem não lembra dos detalhes do gol, todo mundo fixa o olho na conclusão muito boa do jogo, aliás. Mas pegar a jogada do início, era um ataque do Vitória que o Marquinhos Gabriel roubou a bola ali na esquina da área, na defesa. Aí ele vem com a bola, carrega, o Jadson mas o Jadson estava ali porque ele apareceu livre. E a alteração tática do Carille, que trouxe, ao colocar o Marquinhos Gabriel na ponta direita, tirou o Jadson na ponta direita e trouxe ele pro meio. O Jadson recebeu no meio. E podia dar um jogo direto, que estava livre na ponta esquerda, só que o Jô não é um jogador de velocidade, o ataque provavelmente morreria ali. Tinha a opção de carregar a bola, chutar, segurar, devolver. Ele segurou a bola, esperou a passagem do Marquinhos Gabriel e não deu no Marquinhos Gabriel, deu na corrida pro Marquinhos Gabriel, não, deu no chamado espaço vazio, no ponto A para o ponto B, como diria os antigos. E a bola foi na medida pro Marquinhos Gabriel, que também poderia pegar a bola e chutar pro gol, chutar errado, tocar errado, enfim. Mas a participação do Jadson no gol foi fundamental, assim, ele leu o jogo para receber o passe, leu o jogo para fazer. Tinha 3, 4 opções. No jogo passado contra o Chapecoense, por exemplo, não pegando o pé do Romero, ele pegou uma bola no mesmo setor, quando tinha 4 atacantes contra um defensor, e ele fez tudo errado. Ontem não, a defesa estava montada, apostada, tinha 4, 5 opções, ele escolheu talvez a única opção que daria chance de uma chance de gol, e que realmente aconteceu. Então, por essa jogada, uma atuação razoável apenas do Jadson, que não teve bem nem na bola parada ontem, mas foi decisivo pro jogo. Vou dar 6,5 para ele. Eu vou acompanhar o Vitão, nota 6,5 pro Jadson. Foi um pouco apagado, mas participou do lance do gol. E assim, o jogador tem que ser decisivo nesses momentos. É o momento de fazer uma escolha, e a escolha que ele faz ali dá origem a um gol, né? Jadson é o que o Vitor falou, no primeiro tempo foi apagado. E esse lance definiu a partida também, essa triangulação com o Marquinhos Gabriel. Nota 7 pro Jadson. O Jadson pra mim 6,5. Paulo Roberto no lugar do Jadson, esqueci de falar. Então no final, para segurar o resultado, jogou pouco tempo, sem nota. Alguém quer analisar o Paulo Roberto? Paulo Roberto, é isso, ele manteve uma regularidade. Só pra você ali. Falar, ninguém fala que ele é o Seu Jorge, né? Todo mundo fala isso do jogo, então o Seu Jorge tem uma atuação apagada, enfim. Coitado do Seu Jorge. Rodriguinho, o Jean hoje não está no DM, nosso Jean, né? Tá, então, Jade, passou mal. Só você vai cantar hoje. Você tá meio fanha, Jade? Eu tô muito fanha hoje. Mas por quê? Eu tô gripada. Sorria que eu estou te filmando. Já tá bom, né? Quanto pior a voz, mais parecida com o original, né? Porque a música original é horrorosa, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Depois de um final de semana aqui que tem tudo a ver com o programa, por isso que eu vou dividir isso com o ouvinte, né? Eu estava em casa, né? Um som insuportável vindo do banheiro, eu fui lá ver, era meu filho cantando, falei, que merda é essa, moleque? Aí ele falou uma dupla lá que eu não lembro o nome, uma dupla caipira bizarra, assim, mas aí algo desse nível que você canta já, uma coisa. Basílio, eu não botei ele de castigo porque eu sou um pai, eu sou um amoreco de pai, mas merecia uma música caipira horrorosa lá que eu não lembro nem quem era, nem o nome da dupla, nem da música, mas não deixou saudades. Aí ele viu que eu não gostou, cada 15 minutos ele vinha na sala cantar do meu lado. O moleque perdeu o respeito. Mas vamos voltar ao que interessa. Rodriguinho, então, você cantou, vamos dar nota? Ontem o Rodriguinho não foi bem, mas também 5,5 pro Rodriguinho. Nota 6 pro Rodriguinho. Também acompanho o Bruno, nota 6 pro Rodriguinho. Acompanho os dois, 6. Eu fico até emocionado quando eu vou falar dele, assim, que é um dos maiores jogadores que eu vi chegando do Corinthians, Romero. E aliás, teve uma matéria ontem, né, do Esporte Espetacular no domingo, né, com Felipe Andreoli. Felipe Andreoli, que é muito gente boa, ótimo repórter, enfim, que foi lá no CT Joaquim Grava. Lembrando aquela vez que teve Corinthians e Brasil e Paraguai, que fizeram uma brincadeira com o irmão do Romero, que é bom jogador. Quem que é o Romero? Põe uma bola, quem dominar quem não dominar é o nosso, tal. E lembrou essa brincadeira com o Romero, achando que deu uma bola assim
do lado dele pra ele dominar. E o nosso Angel dominou, não conseguiu segurar, ainda ficou sem graça, pediu pra ter outra chance, enfim. Só foi pra confirmar que é o nosso mesmo. Comprovou que o bebê é real. Que realmente era o Romero. Mas ontem na partida, enfim, tava meio estranho o Romero ontem, né? Não correu. Como ele, assim, ele não ser bom tecnicamente é normal, mas normalmente ele se esforça muito, marca muito, enfim, ontem ele parecia um pouco fora, será que, não sei se pela emoção, pela convocação que ele teve da seleção paraguaia, mas enfim, Corinthians ganhou, vou pegar leve com o Romero, já me diverti vendo a cena do vídeo, que não fui eu que produzi. Mas assim, como eu tô de bem com a vida, sou o Dalai Lama da Zona Leste, na paz, eu vou dar 6 pro Romero. Não, também demais, né? 5 pro Romero. Nota azul, né? Na minha época, 5 era azul, né? 5 é azul. Nota 5,5 pro Romero. O Romero nota 5,5 também. E o pessoal aqui fez uma análise que ele tava de microfone, por isso que ele não dominou a bola direito. Que ele joga de microfone também, né? Por quê? Não entendi. Ele falou que a bola bateu no microfone, por isso que ele não conseguiu dominar. E quando eu falo merda aqui no ar é porque eu tô com o microfone, também posso usar essa... se tiver sem microfone, pelo menos eles não ouvem a merda que eu falei. Deve ser isso, né? É bizarro. O Romero pra mim 6. Enfim, Jô, como eu citei antes, ele é o cara... Se eu brincava com o Luiz Fabiano, que aliás o Luiz Fabiano ontem não tem a ver com o programa, mas fez o gol 400 da sua carreira. Não sei se fez 400 mesmo, ou se é aquelas contas do Romário, do Túlio, do Rogério Ceni, que vale qualquer... que eles contam os gols deles. Mas enfim, fez o gol 400. E o Jô fez o gol 9 na temporada. E não lembro de um gol do Jô que não tenha valido pra nada. Os gols do Jô valem ponto, né? E ontem ele fez o gol dos 3 pontos, como ele fez o gol do empate contra o Chapecoense, né? Então, ele é aquele cara do gol do 1-0, ou gol do clássico, ou gol do jogo que faz. Isso tem na hora de analisar os números, né? Que as pessoas analisam os números sem o menor contexto. Mas fez 9 gols, enfim. Vale mais do que o cara que faz 3 gols num jogo de 6-0, faz o quarto, o quinto, o sexto, enfim. E é um gol difícil o gol que ele fez, hein? Um gol de muita técnica pra não ficar impedido e de qualidade na conclusão. Enfim, Jô que Vessone era contra, daqui a pouco ele vai falar, sempre foi contra, né? Eu tinha que defender, né, Vessone? Enfim, fez um belo gol, enfim, tá de parabéns. Está me calando, sim, eu esperava menos futebol do Jô. Não porque eu acho que ele é bom jogador. Eu era repórter do Corinthians, setorista no Jornal Agora, já isso, quando ele subiu, tinha 16 anos. Um moleque pra subir profissional com 16 anos, jogar no time de cima e fazer gol não pode ser ruim de bola. Teve Copa do Mundo. Agora, fazia 3 anos que não jogava nada, cachaça, zoeira. Eu achei um absurdo dar 3 anos de contrato, um jogador que tava fora do mercado. Espero que essa fase dele dure aí os 3 anos, que ele realmente tenha se conscientizado. Parece que a religião que ele adotou, a mulher, o casamento, enfim, essas coisas, chega uma hora que o ser humano... Pra alguns não chegam nunca, né? Alguns chegam só na quarta parada. Mas enfim, chega a hora que o ser humano dá um break. Parece, se for o caso do Jô, ele tá mostrando, não sei se ele é um jogador pra jogar a seleção brasileira, uma Copa do Mundo de novo, mas que no futebol brasileiro, ele é acima da média, tem corpo físico. Centroavante canhoto e fez a diferença, vou dar 7,5 para Jô. A gente não deu nota Marquinhos Gabriel? Não, ainda não. Não, deixei por último, né? Nota 7,5 pro Jô também. Se movimentou bastante durante o jogo. Na hora do gol foi inteligente, aguardou o passe no momento certo e tava ali pra concluir. O Jô foi matador mais uma vez, né, Vitor? 7,5 pra ele. 7 pro Jô. Deixei por último. O último vai ser o técnico, né? Mas Marquinhos Gabriel, que tem no lugar do Maicon, aos 26 minutos. Ele fez a jogada do gol, desarmou, tocou. Teve uma chance de gol que ele concluiu meio ridículo, que ele caiu, mas fez a jogada. E deu um gol pro Gabriel que o goleiro tirou. Enfim, foi uma boa estreia, né? Uma boa estreia do depois de um ano? Um ano e meio, né? Um ano e meio. Enfim, estreou bem Marquinhos Gabriel no Corinthians. Parabéns pela estreia. Se ele continuar jogando assim, vai ser útil. 7,5 pra ele. Nota 7 pro Marquinhos Gabriel. 7,5 pra ele. Eu gostei da manchete da sua coluna dele. Um morto muito. 6,5 pro Marquinhos Gabriel. Foi muito bem. Manchete de cabeça. Eu sei que tem morto muito louco, mas foi... Morto muito louco levanta bando de loucos. Realmente o Jô fez o gol, mas ele foi fundamental pra vitória. E o Carille também foi. O Carille que... Na transmissão, o Casagrande chegou a dizer, eu discordei dele, Casagrande que eu tenho
admiração e tal, mas eu achei que ele... eu tiraria o Gabriel. Bom, também não dá pra tirar todo mundo. Não, né? Gabriel não. Aí o Corinthians é totalmente... Mas assim, a substituição que ele fez foi pro Padrão Carille, assim, que é seguidor de Mano e Tite, foi ousadíssima, né? E assim, eu não faria não só por ser ousada, porque eu acho que ele precisava de ousidade, porque eu achei que o Marquinhos Gabriel não ia funcionar e o Corinthians ia perder o que tinha. E ele mostrou que ele tinha razão. O Marquinhos Gabriel mudou o jogo, ele fez o Jadson subir de produção no meio, o Jadson que tava encostar na ponta direita. E o Maicon que tava bem, porque ele tirou o Maicon, mas a função foi tática, quer dizer, o time melhorou, não perdeu o poder defensivo. E o Jô, como o Maicon canhoto sem o Jô trabalhou um pouco mais pro lado esquerdo. O Rodriguinho ficou mais preso, né? E foi naquele setor ali que saiu o gol. E não foi uma jogada única, né? Porque depois disso o Corinthians construiu várias jogadas ali com essa trama, que foi uma visão de jogo do Fábio Carille, que também era fácil armar a defesa pra esse jogo. O Corinthians já tem a defesa armada, o Vitória não tem ninguém, tava desfalcado. Mas ele soube mexer. O tipo do jogo que o treinador ganha ou perde. E ele ganhou, né? O jogo caminhava claramente ali pra um 0-0, a não ser que fosse uma falta, um frango. E assim, foi aquele jogo que a mexida do cara trouxe o resultado. Vou dar 8 pro Fábio Carille. Nota 7,5 pro Carille. Ele, como você disse, ele teve uma visão muito boa do jogo e soube o momento certo de mexer, né? Nota 8 pro Carille, foi ousado e ainda mais calou a boa parte da torcida também, colocando o Marquinhos Gabriel. 7 pro Carille. Bom, vamos lá. No nossa rede social, no Timão Universitário, no Facebook, no Twitter, enfim, participe onde você quiser. A nossa pergunta foi: quem foi o craque? Não, craque não, quem foi o destaque da vitória do Corinthians nessa partida? Eu queria a opinião de vocês, começando pela Fanha. Jorge Mendes, fala. Marquinhos Gabriel, mesmo com pouco tempo, eu achei que ele foi muito bem. As imagens não estão mostrando, você que vai ver o VT no youtube.com/blog do Vitão, até porque ela está posicionada às direitas das câmeras da máquina. Mas você veio trabalhar no time universitário de tênis verde, é isso? Não é verde, é azul. É azul. Eu não sou daltônico. Se a Jade não vier no próximo programa, azul, vai compilar a gente. suspensão automática por esse absurdo. Isso é verde. Na Zona Leste é verde, não sei em Guarulhos. Em Guarulhos é azul. Tá. Enfim, suspensão automática, né? Quantos jogos? Tem um azul no tênis, mas não é esse não, viu? A marca que eu não vou falar o nome, né? Mas aquele Nzinho do New Balance é azul. Agora... Coisa patética. Mas vamos lá. E o seu destaque, Portela? Quem foi? Marquinhos Gabriel, né, Vitor? Ele entrou e mudou o jogo. Marquinhos Gabriel também, pelo mesmo motivo. Ele surpreendeu todo mundo, na verdade, né? Ele chegou lá e ninguém acreditava. Eu acho que ele foi o personagem também. Eu acho até que o jogo foi mais decisivo. O cara jogou o jogo inteiro, o Carille foi essencial. Mas personagem do jogo, se tivesse que votar assim, até pela história, enfim, ontem foi ele, o morto muito louco, Marquinhos Gabriel. E você então, ouvinte, participe nas nossas redes sociais, no Face, Twitter, e responda pra você quem foi o destaque. Antes disso, já vai lá participando, depois nós leremos. Vamos ouvir o que disseram nossos colegas jornalistas. Tem Rodrigo Vessone que dorme ali numa foto de Jô, né, em sua beliche na mansão dele na Zona Norte. Marco Belo, Teleco. Teve beijo aí nesses áudios aí, viu? Teve, eu não vi os áudios. Teve do Marco Belo. Marco Belo é um fronha de marca maior, né? Vamos ver então o que disseram os colegas jornalistas. Tem o pessoal da Rádio de Coringão, onde você sempre acompanha aqui a opinião dessa rapaziada. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz para falar da vitória por 1-0 do Corinthians fora de casa ontem contra o Vitória. Mais uma vez, contra a admiração do Rogério Ceni, o Corinthians não teve a posse de bola, não liderou nenhuma das estatísticas, mas jogando do jeito Carille, esperando o Vitória jogar, o Corinthians ganhou depois de uma alteração super ousada, inclusive do Carille, que tirou no segundo tempo o Michael para a entrada do surpreendente. Acho que esse é o adjetivo Marquinhos Gabriel. O Corinthians chega a 4 pontos e está numa zona de classificação, estaria hoje numa zona de classificação, a gente está falando muito cedo ainda, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma coisa ficou clara, o Corinthians tem um elenco limitadíssimo, mais uma contusão, e o Corinthians tem 2 zagueiros para jogar na próxima rodada, isso se o Pablo não voltar. Preocupante, alô diretoria, vamos pensar na zaga do Corinthians. Obrigada, até semana que vem, bom programa para vocês.
Olá, Vitão. Olá, amigos do Timão Universitário. Aqui quem tá falando é Renato Tortorelli, do programa Agora. O bicho vai pegar da Mix FM, tudo bem? Bom, falar do Corinthians e Vitória, jogo de ontem. Uma vitória com a cara do Carille, né? O Corinthians bem fechadinho atrás, se defendendo, partindo pro contra-ataque. E num desses contra-ataques, uma bola muito bem enfiada pelo desacreditado e criticado Marquinhos Gabriel, e o Jô, sempre ele, fazendo 1-0. Depois foi um sufoco, o time se defendendo, perdendo o único zagueiro experiente, que era o Balbuena, uma zaga composta exclusivamente por jogadores vindo da base, mas conseguiu suportar a pressão e garantir o resultado de 1-0. Se o jogo não foi brilhante, pelo menos na tabela fez muito bem. Corinthians com 4 pontos em 2 jogos, recuperando, claro, o tropeço em casa diante da Chapecoense. Agora um jogo fora de casa, mas eu acredito que fácil contra o Atlético Goianiense, um jogo que é possível, mais 3 pontos, enfim, para o Corinthians partir em busca de uma boa colocação nesse Brasileirão. Grande abraço a todos. Olá, Vitão e amigos do Timão Universitário, aqui é Felipe Cerqueira do Jornal Agora São Paulo. Corinthians conquistou ontem a sua primeira vitória no Brasileirão, superando um adversário muito frágil. A exemplo de 2016, o Vitória brigará contra o rebaixamento, com uma diferença. Neste ano não tem o ótimo atacante Marinho. Porém, nem todo mundo ganhará do time baiano em Salvador, e a equipe de Carille confirmou sua vocação forasteira, não sofreu sustos e teve em Jô seu melhor jogador. Marquinhos Gabriel, quem diria, entrou bem, fez até desarmes e pode ser útil se finalmente despertar. A lamentar sua contusão de Balbuena, a 10ª lesão muscular no ano. E estamos apenas em maio, Vitão. Se Pablo não se recuperar, o Timão pegará o Atlético Goianiense sem nenhum zagueiro no banco. Um abraço. Fala, Vitão, galera do Timão Universitário, uma alegria, que honra. É o Maércio Ramos que tá falando, um morcegão também do podcast Timão. Vitão, galera, eu me lembro bem na última segunda-feira, quando a gente falava do empate do Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense na Arena, sábado à noite, 1-1. Nossa, parecia que o mundo ia desabar, porque o Corinthians tropeçou na estreia. Era uma estreia, como tem sido para as equipes que disputaram também já essa segunda rodada, ou seja, de altos e baixos. Equipe que a gente imagina, essa equipe tem um elenco maravilhoso, vai deslanchar, começou arrasando no campeonato e vai embora. Citar o exemplo aqui do Atlético Mineiro. Não interessa o Galo, interessa o Corinthians, que fez uma partida segura na Bahia contra o Vitória, segura a equipe, como tem sido nas mãos do técnico Fábio Carille, uma defesa muito consistente, um meio-campo que trabalha demais, e aí o Carille, ao meu ver, tem acertado muito e foi de novo contra o Vitória, uma peça importantíssima, fundamental na vitória, porque ele colocou aquele que é combalido, né, que é o Marquinhos Gabriel. Vitão tem ranço não seria a palavra certa, né, Vitão? Mas, assim, a gente não gosta. Eu tô contigo, né, que o Marquinhos Gabriel não rendeu no Corinthians o que se esperava dele. Mas, de repente, pode dar a volta por cima, como já vimos com vários jogadores, inclusive no próprio Corinthians, que é sempre muito mais difícil de dar a tal volta por cima. Porque quando jogaram na Arena, no primeiro passe errado, quando ele entrar num jogo, a vaia já vem. Aí o cara não tem confiança, segurança. Jogou fora de casa, fez uma bela tabela com o Jadson, colocou o Jô em condições de finalizar, e o Jô finalizou bem mais uma vez, tem sido o homem dos gols corintianos. Segunda rodada, primeira vitória, 4 pontos, tá lá em cima. É sempre importante pontuar fora de casa, é o que Vanderlei Luxemburgo, né, nos áureos tempos dizia: se beliscar um pontinho fora, de vez em quando uma vitória, e fizer o dever de casa, é time talhado ao título. Muito cedo para falar isso, e quem sou eu para falar isso nesse momento, até porque é só a segunda rodada. Como tropeçou em casa, buscou os 3 pontos fora, tá na média. Se continuar assim, vai dar caldo. E eu acho que esse time do Corinthians é também para dar caldo nesse Campeonato Brasileiro. É o que eu espero. E tenho certeza que muito corintiano também, por tudo que a gente tem visto do Corinthians, Campeonato Paulista, Sul-Americana e nesse começo de Campeonato Brasileiro. Gente, grande abraço, grande semana. Vai, Corinthians, tô batendo asa!
Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. O Corinthians ontem venceu mais uma, 15 jogos fora de casa em 2017, 9 vitórias. É impressionante o aproveitamento, perto de 70%, se não chegou a 70%, ontem estava em 68%, façam a conta com a vitória de ontem, se chegou a 70%, o aproveitamento do Corinthians fora de casa na temporada é algo a se elogiar, né? Não dá para falar nada contra esse time comandado pelo técnico Fábio Carille atuando fora de casa, é algo fora do normal. Agora, o jeito que o Corinthians joga, a gente como crítico do futebol, como analista do futebol, dá para discordar de alguns pontos. Por exemplo, ontem o técnico Fábio Carille disse na entrevista coletiva que não esperava o Vitória, mesmo atuando em casa, marcando meio campo, ou seja, marcando atrás do meio de campo, esperando o Corinthians, e por isso a dificuldade do Timão na primeira etapa. Não teve jogo, né? No primeiro tempo, quem viu a partida dormiu, provavelmente, né? Ou teve vontade de, porque o Vitória ficou esperando o Corinthians esperando o Vitória, e ninguém atacou ninguém, praticamente sem chances para nenhum lado. O técnico do Vitória, o Petkovic, deve ter estudado o Corinthians, assim como o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto o fez e criou dificuldades, assim como alguns treinadores. O da Ponte não, né? Lá em Campinas, por isso tomou de 3-0. Mas enfim, o Corinthians precisa se precaver, porque as equipes já sabem. Quer dificultar o jogo para o Corinthians? Jogue atrás, não faça nada, espere o Corinthians, que o Corinthians também vai esperar o outro time e não vai acontecer nada. Provavelmente o jogo vai terminar empatado por 0-0. A sorte do Corinthians, não digo sorte, competência, né? Porque a sorte é a competência aliada com a oportunidade, já diria Vitor Guedes. Enfim, foi que o Marquinhos Gabriel entrou muito bem, fez a jogada do gol, o Corinthians fez lá com o Jô 1-0 e garantiu a vitória. Senão o jogo teria sido mais um empate modorrento pelo placar de 0-0, mas o Corinthians foi bem, venceu, recuperou os pontos que tinha perdido em casa contra a Chapecoense, e o Carille tem que resolver isso, porque se o time quiser enfrentar o Corinthians jogando atrás, só esperando, o Corinthians também vai ficar esperando, e é aquela luta de boxe em que nenhum ataca nenhum. No judô, os caras levam penalidade por causa disso, então o Corinthians tem que aprender a atacar também. Fora isso, todo o resto, claro, apenas elogios ao Jô, ao Marquinhos Gabriel, que entrou bem, Rodriguinho mais uma vez foi bem, todo mundo foi bem, e o Corinthians conseguiu pontos importantes ontem em Salvador, na Arena Fonte Nova. Eu queria mandar um beijo para Vitor Guedes e que ele tenha uma ótima semana. Abraço a todos. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário. Rodrigo Vessone mais uma vez aqui com vocês, um grande prazer de novo para falar aí dessa vitória do Corinthians, né, diante do Vitória lá na Arena Fonte Nova. Eu achei que o Corinthians no primeiro tempo não jogou bem, na verdade a partida foi muito ruim no primeiro tempo, né? Ninguém conseguia fazer nada, foi um jogo muito truncado, tudo muito marcado, não aconteceu nada no primeiro tempo basicamente. Mas no segundo não, no segundo o Corinthians melhorou, o Vitória saiu mais pro jogo e aí deixou o Corinthians do jeito que ele gosta, né? Ele sabe sofrer, sabe se defender, e aí uma hora ou outra a qualidade dos jogadores, que é muito maior do Corinthians, ia prevalecer, ela sempre escapa ali, uma hora ou outra isso acontece. E ela aconteceu quando o Marquinhos roubou uma bola no meio de campo, tocou pro Jadson, o Jadson achou ele nas costas do volante, e ele achou lá o Jô no canto, e o Jô de novo ali, calando o Vitor Guedes mais uma vez, teve ali a frieza de colocar de novo debaixo das pernas do goleiro. Acho que já deve ser o 5º ou 6º gol que ele faz isso, e eu acho que foi, de uma maneira geral, uma vitória justa do Corinthians, porque era um jogo, se desse empate eu também acho que não seria nenhum absurdo, mas ali na hora de ter uma qualidade diferente, de alguém que resolva o jogo, o Corinthians tem mais peças para isso. E ali foi num lance que a coisa se resolveu, e depois que o Corinthians sai na frente,
foi só se defender, porque o Vitória também não tem lá tanta qualidade assim para pressionar e para buscar o empate. Uma boa vitória do Corinthians, importante chegar aos 4 pontos com 2 jogos. Você manda um recado aí para os outros times, porque no Brasileiro de pontos corridos, se você começa muito mal, entra numa vibe negativa ali de derrota atrás de derrota, um empatezinho de vez em quando, é muito difícil de você recuperar e de que os outros te vejam de uma maneira positiva, e aí eles começam a tentar te atropelar o tempo inteiro. O Vasco passou muito por isso ano passado, começou muito mal, perdeu 12 das 13 primeiras ou 10 das 13 e acabou ali. Era muito difícil dele se recuperar, porque até os outros adversários viam ele como um resultado que não poderia deixar de ter os 3 pontos. Jogar contra o Vasco ano passado era ganhar os jogos e fazer 3 pontos. E quando você deixa uma imagem aí que você vai vender caro a derrota e etc, logo de começo, não é nem só importante para você somar seus pontos, é para você também mandar recado para os outros times. E eu acho que o Corinthians ontem mandou esse recado, agora joga de novo fora de casa contra o que eu acho que vai ser uma das piores equipes do campeonato, então acho que tem que ganhar também, ir a 7 pontos e ali depois preparar ali, que tem jogos 2 difíceis, né? O Santos em casa e o Vasco em São Januário. Então foi realmente uma vitória fundamental, e agora tem a semana de novo aí cheia para se preparar para esse jogo lá em Goiânia. Um grande abraço a todos. Olá, amigos do Timão Universitário, aqui é o Teleco 1910. Ontem o Corinthians teve uma atuação, digamos, razoável. Dominou o jogo. Quando se fala dominou o jogo, não digamos que dominou muitas finalizações, etc., mas teve o controle do jogo. Vitória ameaçou pouco também, porque o Corinthians ele perseguia o time do Vitória o campo todo. Isso é uma grande vantagem do time do Carille, e essa organização é o principal ponto, né, que diferencia o Corinthians de 2016 do Corinthians de 2017. Um time que comprou as ideias do treinador, corre atrás da bola o tempo todo e está organizado. Acho que já melhorou. Você vê que o Vitória ele congestionou o meio-campo, e assim que Carille resolveu entrar para ganhar o jogo, abrindo o Jadson, né, o time do Vitória se perdeu. Entrou Marquinhos Gabriel, que foi uma surpresa, o volante do Vitória não acompanhou. Você vê, né, a diferença da qualidade técnica. Jadson jogou muito pouco, mas em um toque, tanto ele quanto o Marquinhos Gabriel, né? Um toque de cada, você já viu que fez toda a diferença. A bola caiu limpinha para Jô, muito eficiente. Corinthians mais uma vez cria pouco, tem poucas chances. Quando ele é letal e aproveita, ganha o jogo. Eu acho que essa que vai ser a tônica do ano, e se ganhar todos os jogos de 1-0, para mim tá muito bom. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Boa tarde, Vitor Guedes. Essa vitória do Corinthians contra o Vitória, que foi a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mostra que o torcedor do Corinthians, a partir de agora, pode ter uma dúvida na cabeça, só que uma dúvida talvez até positiva. Será que esse jogo, essa atuação, fazem com que o torcedor volte a confiar em Marquinhos Gabriel, que era um jogador quase que crucificado pelo torcedor corintiano por causa da penalidade perdida contra o Internacional de Porto Alegre? Mas será que o Marquinhos Gabriel tá começando a dar a volta por cima? Porque ele entrou bem no jogo, algo que não tinha acontecido nessa temporada. A única boa participação do Marquinhos Gabriel em 2017 se resume ao gol contra a Ferroviária num amistoso de pré-temporada na Arena Corinthians antes do início do Campeonato Paulista. E o Marquinhos Gabriel foi o responsável pelo passe pro Jô, e no final do jogo ele colocou o Gabriel volante na cara do gol. O Gabriel só não fez o gol porque não tem aquele cacuete do chutador, finalizador. Se ele chutasse a bola por cima, faria o gol, mas chutou a bola embaixo, bateu no goleiro e resultou num escanteio para o Corinthians. Se o Marquinhos Gabriel jogou bem, mostra que também o técnico Fábio Carille tem mérito nisso, porque soube fazer o jogador voltar a ter confiança em si próprio e, consequentemente, voltar a mostrar confiança
para o treinador e agora talvez para o torcedor. Até porque o Corinthians precisa de um jogador dessa posição. Vale lembrar que o Corinthians hoje tem Rodriguinho, tem Jadson, o Giovanni Augusto tá machucado, o Danilo tá se recuperando de contusão, então o único reserva imediato para essa função de armação é o Marquinhos Gabriel. Então não tem 2 armadores para a reserva. Talvez, pelo menos tendo um de qualidade e com vontade, a situação comece a melhorar nesse Campeonato Brasileiro. Aqui é Wagner Herói para o Timão Universitário. Grande abraço a você, Vitor Guedes, a todos os alunos da UNG e, é claro, a todos os ouvintes do Timão Universitário e da Rádio Coringão. Meu nome é Ricardo X, eu sou repórter de campo da Rádio Coringão e estou aqui para dar 2 destaques da tarde de ontem. O primeiro deles, é claro, é o Jô, jogador decisivo, mais uma vez foi importantíssimo na vitória do Corinthians. Não é aquele jogador que aparece muito para mídia, que aparece muito dentro do jogo, mas quando a bola chega para ele tem se mostrado o jogador decisivo e foi isso que ele foi na tarde de ontem. Outro jogador que merece sim um destaque, nunca critiquei, Marquinhos Gabriel. Ele entrou na segunda metade do segundo tempo, foi ele quem deu o passe decisivo para o gol do Jô, e ele deu ainda outro passe para o Gabriel, formando algumas das melhores jogadas ofensivas do Corinthians em apenas 20 ou 25 minutos. Então, um jogador que tem se empenhado muito no treinamento, tem calado, de certa forma, alguns críticos que chamavam ele como componente do trio Tiriça. Trio Tiriça esse que era formado, segundo a torcida do Corinthians, pelo Giovanni Augusto, pelo Guilherme e também pelo Marquinhos Gabriel. Giovanni Augusto e Guilherme já não fazem mais parte do Corinthians e Marquinhos Gabriel está demonstrando que também não faz parte de tiriça nenhuma. É um jogador que tem melhorado bastante, se empenhado bastante e vai ser importantíssimo nessa campanha do Corinthians, tá certo? Grande abraço a você, Vitão. Meu nome é Ricardo X, eu sou repórter da Rádio Coringão. Vitor Guedes, um abraço para você, para todos os amigos aí do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Acompanhei atentamente ontem o jogo entre Corinthians e Vitória e não sei a opinião dos amigos, mas eu vou fugir um pouquinho do que eu tenho lido, principalmente aí nas redes sociais, de que o Corinthians jogou mal. Eu não acho, não. Eu acho que dentro da estratégia do professor Carille, o Corinthians foi muito bem, embora o primeiro tempo tenha sido fraco, tecnicamente, tanto de Corinthians e Vitória, mas o Carille fez uma excelente leitura do jogo. Ele percebeu que a saída de bola do Corinthians não estava funcionando, consertou isso no vestiário. O Corinthians voltou para o segundo tempo um outro time. Voltou muito melhor, dominando o jogo. O Vitória mal conseguiu passar do meio de campo com a bola dominada, poucas vezes chegou perto do gol do Cássio, e o Corinthians, embora não tenha criado muitas oportunidades, após a entrada do Marquinhos Gabriel, ganhou um pouquinho mais de dinâmica. Marquinhos Gabriel, que depois do jogo deu uma entrevista que até animou um pouco os corintianos, parece que está com um pouquinho mais de vontade, né, de vencer, de chegar no time titular do Corinthians e talvez a partir de agora possa ajudar. Vamos esperar, prefiro esperar, porque até hoje, com 1 ano e meio de clube, não mostrou essa vontade que parece que vai demonstrar a partir de agora. Espero que sim. Então o Corinthians, dentro da sua estratégia, acabou conseguindo um bom resultado, um ótimo resultado. Jogar na Bahia contra o Vitória, apesar do Vitória talvez lute aí contra o rebaixamento, mas vai ter grande que vai perder ponto lá com toda certeza. Você pode gravar isso e depois me cobrar. Então eu acho que o resultado foi de muito bom tamanho, até compensou um pouco o empate contra a Chapecoense, como se tivesse vencido a Chapecoense fora, empatado com Vitória fora de casa. No campeonato em pontos corridos grande como o Campeonato Brasileiro, esses pontos conquistados fora de casa são muito importantes. Agora o Timão está aí flertando com o G4, né? Está na quarta colocação e tomara que permaneça ali naquele grupo para ir à Libertadores. Valeu, um abraço a todos, excelente programa. É isso, obrigado a todos pela participação que sempre abrilhanta o nosso programa. Discordo do meu amigo Wagner Herói quando ele disse que a torcida marcou o Marquinhos Gabriel por causa do pênalti perdido contra o Inter. Aquilo foi a última gota ali, a pá de cal, enfim. Você já não aguentava ele antes daquele momento, só reforçou. E eu queria não retribuir o beijo que eu ganhei de Marco Belo, né? Que é o que me faltava a essa altura da vida, receber beijos ao vivo de Marco Belo. Realmente a fase não é boa, mas não, da ser apelou, perdeu, né? Como diria o amigo do Marco Belo, dignidade já. Nós chegamos a esse ponto, né? Mais um grande abraço ao Marco Belo, ao Rodrigo Vessone, que jamais acreditou em jogo e teve que chupar mais uma vez. Abraço pro Rodrigo Vessone, pra todo mundo. Pra grande Marília Ruiz, a pessoa mais desequilibrada da família dela.
enfim, aquela participação. Vamos ouvir agora as redes sociais. A gente perguntou, né? Quem foi o destaque do Corinthians na partida? Tem participação, Jade? Sim, temos. Segura aí, vamos ver a vinhetinha. Solta a vinheta de redes sociais. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto sem acento. Facebook.com/Timão Universitário e no Instagram seguindo @Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com/blog do Vitão. Jade Mendes. A Daniele Barduco tá falando que é Armagedon o Marquinhos Gabriel ser o destaque do jogo de ontem. Mas é verdade, né? Sim, não tá errada. E o Luiz Eduardo falou que Cleison ou Romero? Só o tempo dirá quem é melhor. Luiz Eduardo, um dos corintianos mais fanáticos que eu conheço. Com certeza, nunca vi um corintiano igual ele. Qual a dúvida dele? Cleison ou Romero? Só o tempo dirá quem é melhor. Acho que o Cleison já fez 2 gols no campeonato pela Ponte Preta, né? Agora, o Romero eu acho que vai ser melhor que o Cleiton, né? Que chegou e perdeu o gol contra o Inter, perdeu o gol contra o São Paulo no jogo de Itaquera, enfim, que não fez falta naquele momento. Mas o Cleiton, não sei se vai ser melhor que o Romero, não. Agora o Cleison acho que é mais jogador, embora eu achei uma contratação bastante cara e estranha, né? O Corinthians deu 2 moleques da base, 4 milhões de reais, o próximo disso por 40% apenas, enfim. Aquelas contratações que só o Corinthians faz por você. E Caio Portela, temos notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Afinal, o Corinthians, como eu sempre digo aqui, não é Corinthians Futebol Clube igual alguns aí. Temos outros esportes. O que temos de destaque? Temos futebol feminino. O Corinthians goleou o Taubaté ontem por 4-0. O Corinthians tá liderado, tá bem o Corinthians, né? Sim, foi pela 7ª rodada do Paulista. A Lana fez 2 gols, a Ana Vitória fez um outro também e a Geice. E com essa vitória se manteve na liderança do grupo 2. Vai, Corinthians. Temos o Sub-15 e Sub-17 do Timão, que no Paulista os dois times ganharam do Osasco por 2-1. Esses jogos foram pelo Campeonato Paulista e ambos mantêm a liderança de cada grupo. O Sub-15 e Sub-17 lideram o Paulista nessas categorias. Sim, o Sub-15 mantém com 19 pontos e o do Sub-17 com 17. E no sábado também, o Sub-20 em jogo emocionante, o Timão empatou com o Palmeiras no final. Foi pelo Paulista também. Foi onde esse jogo, sabe? Foi na Arena Barueri. Barueri, Corinthians e Palmeiras. Eu vi que ia ter o jogo, mas depois eu não vi o resultado. Corinthians e Palmeiras empataram 1-1. Quem fez o gol não, foi 2-2. Quem fez o gol do Timão foi o Guilherme Romão e o David com uma meia bicicleta. Quem? David. Tá. O Romão fez uma grande Copa São Paulo na lateral esquerda, foi um dos destaques da equipe, não subiu. Mas enfim, 2-2 com o Palmeiras, onde eles lideram Sub-15 e Sub-17. E o próximo jogo deles, pelo Paulista, é na sexta-feira às 3h. É no Estádio Rubro Negro em Atibaia contra o Guarani. Não conheço esse estádio, mas enfim, boa sorte ao Sub-20 do Corinthians. E o nosso David Shampoo Xavier meteu um atestado hoje, né? Não veio trabalhar, enfim, mas deixou pronto o nosso Corinthians. Você que vai ver o VT na íntegra no youtube.com/blog do Vitão, pelo menos se livrará de ver aquela Baby Luca ridícula de quem não anda. Ele vem a pé e finge que é ciclista. É uma coisa ridícula, né? Enfim, mas você se livrará daquela barbinha padrão, né? Quer puxar o saco do Marcos, né? Que é daquela. Mais um pra família Valdir. Horrível, por ser não dá, né? Vamos ouvir aí o Corinthians. Foi uma homenagem que o Shampoo fez ao Ricardinho, né? Ricardinho. Vamos ouvir. Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje está em clima de aniversário, já que na data de 23 de maio de 1976 nasceu um dos grandes ídolos da história do todo-poderoso Timão. Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues, o Ricardinho. Então, vamos relembrar o gol marcante do camisa 11 corintiano contra o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2001, com a narração de Oscar Ulisses, da Rádio Globo. 47-20, faltam 40 segundos para acabar, talvez a última pontada do Corinthians. Bola solta no comando, recebe Andrezinho, protege na metade do campo, tá marcado de perto ali pelo primeiro pé de movimentação do time. Não tem mais jogada, tem que pular na área. Lançou na ponta esquerda, aprofundou para Everton, tentou levar na canhota, é Gil na linha de fundo, escapa, faz o break, patinou o zagueiro, Gil tá na área, cruzou para trás, olha a chance, Ricardinho pro gol!
Explode o Morumbi! Ricardinho explode o Morumbi! Último lance no jogo! Ricardinho, gol do Corinthians! O Corinthians vai para a final do Campeonato Paulista! No último lance, no último momento, no último instante, Ricardinho acerta um chute no canto direito do goleiro. Indefensável para Fábio Costa. A jogada pela esquerda do Gil. Ele tentou bem na linha de fundo, cruzou rasante para trás. Ricardinho entrou livre na entrada da área, coloca forte pro fundo do gol. O Corinthians se classifica no último lance do jogo. O Corinthians vai lá e mete na rede. Festa no estádio do Morumbi. O Santos fica numa situação difícil, termina o jogo no Morumbi. O Corinthians vai para a final do Campeonato Paulista. Finalzinho do jogo, Ricardinho solta a bomba de perna esquerda e põe na rede. Foram 277 jogos com a camisa do Corinthians e 66 gols marcados. A primeira passagem pelo Timão durou 4 anos, de 1998 a 2002, onde Ricardinho conquistou 2 campeonatos paulistas em 1999 e 2001, um torneio Rio-São Paulo em 2002, assim como uma Copa do Brasil no mesmo ano. Bicampeão brasileiro em 1998 e 1999 e o Mundial de Clubes de 2000. Ainda jogando pelo Corinthians, Ricardinho foi pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e disputou a Copa da Alemanha em 2006, quando teve sua última passagem pelo todo-poderoso Timão. Após a aposentadoria dos gramados, Ricardinho virou técnico de futebol e já teve passagens por Paraná, Ceará, Avaí, Santa Cruz e Portuguesa. Seu último trabalho foi no ano passado, quando comandou o Tupi, de Minas Gerais, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Corinthians. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com o Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos hoje a família Valdefilho, Marcos Floriano e Felipe Poi. Na produção, reportagens e pautas, os alunos da UNG, Jade Jimenez, Caio Portela, Bruno Oliveira. Coordenação do curso é dela, Flávia Denada Delgado. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais, talvez contando a vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense. Eu acredito. Até lá e vai, Corinthians! É hoje que você vai fazer não sei o que aí? Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana da Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.